Boa noite, a paz do Senhor. Nesta transmissão, nós vamos iniciar convidando você, seus amigos, sua família, as pessoas que você conhece, as pessoas que você tem aí nos seus contatos, seus amigos, as pessoas que você segue, as pessoas que te seguem. Convida as pessoas para estarem participando dessa transmissão, onde nós vamos estar ministrando uma palavra ao seu coração, o coração da sua família. E eu já quero começar dizendo que nós temos um imenso prazer de estar na linha de transmissão. A gente está entrando na sua casa, entrando no seu lar, no lugar onde Deus preparou para que você prosperasse com a sua família. E eu quero junto com você e a gente meditar um pouco nessa palavra que Deus tem para ministrar ao meu e ao seu coração. Mas eu gostaria de pedir para você, antes da gente começar a ministrar, compartilhe com alguém, chama alguém, as pessoas da sua casa, reúna a sua família aí na sala, no seu escritório, onde você está, reúna a sua família para estar em família, meditando um pouco sobre a palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção e dizer que se você tem problema de coração, talvez você seja muito impactado por essa palavra. Porque nós vamos trazer uma palavra que é um tanto quanto trágica. E é exatamente por isso que eu quero trazer essa palavra ao seu coração. É que a Bíblia, ela não esconde nada. É um livro verdadeiro. É um livro... E esta é uma história extremamente trágica que eu quero trazer para você. A leitura que vai servir como base para essa ministração, para essa pregação, encontra-se no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos e vamos ler também do capítulo 7. Então, no capítulo 6 de Segunda Reis, eu vou esperar um pouquinho, se você quiser pegar a sua Bíblia na sua casa, você cristão, você evangélico, que tem uma Bíblia na sua casa, você também que não é evangélico, mas que tem uma Bíblia na sua casa. Eu vou esperar alguns instantes para você pegar a sua Bíblia. Eu gostaria que você marcasse essa leitura na sua Bíblia para você ler depois bem detalhadamente, porque para a gente ganhar tempo nós não vamos ler toda a história, mas nós vamos começar a ler a partir do verso 25 do capítulo 6 do segundo livro de Reis, tá bom? Então pega aí sua Bíblia, Segunda Reis, capítulo 6, o verso 25 diz assim: glória a Deus. Com isso houve uma grande miséria na cidade de Samaria. Tudo ficou muito caro, especialmente a comida. Presta atenção no versículo que eu li. Com isso houve uma grande miséria na cidade de Samaria, bem como tudo começou a ficar muito caro, principalmente a comida. Vieram comprar cabeça de jumento por 80 peças de prata, até esterco de pombos valia 5 peças de prata. Presta atenção no versículo que nós estamos lendo para você entender o caos que aquela sociedade estava vivendo, extrema miséria, um momento de muita fome. Mas a sua atenção, versículo de número 28.
Por que você está pedindo socorro? Alguém disse para a pessoa, uma mãe. Por que você está pedindo? Ela respondeu, uma mãe respondeu. E é aqui que eu quero que você... Porque essa é uma história de extrema tragédia. Você pode até assustar com o que eu vou ler, mas é a mais pura verdade, isso aconteceu. A mulher respondeu: vamos matar e comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o seu. Assim fizemos. Matamos ontem o meu filho, o cozinhamos e comemos a sua carne. Hoje é o dia de comermos o filho dela, mas ela escondeu o seu filho. Olha que história terrível. Esta cidade de Samaria era uma cidade que estava enfrentando uma extrema miséria. Estava enfrentando uma extrema escassez, que estava sendo vendido uma cabeça de jumento por 80 ciclos, por 80 peças de prata. E estava sendo vendido esterco de de pombo, por 60 peças de prata. Olha que coisa terrível. E o rei dessa cidade, o governo dessa cidade, a pessoa que era responsável por esse povo, estava andando na rua. E ele encontrou uma mulher e falou: me socorre, porque eu e a minha vizinha fizemos um acordo ontem. Olha a que ponto chegou a fome nesse lugar. Olha a que ponto chegou a fome desse povo. Essas duas mulheres fizeram uma combinação. Elas combinaram que um dia uma ia pegar o seu filho, ia matá-lo. Elas iam cozinhar essa criança morta e iriam comer. E isso foi feito. Uma mulher pegou o seu filho. Olha a que ponto chegou uma pessoa com fome. Uma mãe com fome matou o seu filho, cozinhou o seu filho e comeu com a sua vizinha. Mas quando foi no outro dia, como era combinado, como tinha sido acordado entre essas duas mães, no outro dia era para outra vizinha matar o seu filho, cozinhar para elas comerem a sua carne. Eu não estou aqui trazendo para você nada para você ficar assustado, para você ficar com medo. Você vai entender o que eu quero que você preste muita atenção, mas eu preciso falar para você o que estava acontecendo naquele momento, para você entender que quando Deus entra na história, Ele muda uma circunstância no momento em que uma simples coisa acontece. E eu vou te dizer o que é. Mas vamos continuar nessa história tão trágica, nessa história tão macabra, na verdade. É um terror isso, mas é verdade, isso aconteceu. Então, quando chegou no outro dia, a mulher escondeu o filho e não teve coragem de matar o filho, porque ela ficou com pena do seu filho. E o amor do seu filho foi maior do que a fome que ela sentia. Mas no dia anterior ela tinha comido a carne do filho da sua vizinha, que a vizinha tinha matado o próprio filho, e elas comeram. Mas no dia que era para outra mulher cumprir o acordo, a parte dela do acordo, para ela matar o seu próprio filho e elas comerem, ela não teve coragem. E a mulher que estava com fome, que já tinha matado o seu filho, já tinha dado a carne para outra, do seu próprio filho, saiu desesperada no meio da rua e encontrou o rei. É como se tivesse encontrado o prefeito daquela cidade. E ela falou para ele: rei, me ajude, porque eu tinha um combinado, eu tinha um acordo com a minha vizinha. E eu cumpri o acordo. Matei o meu filho, nós o comemos. Mas hoje é o dia dela cumprir o acordo dela, ela não quer esconder o seu filho. E no momento que esse rei escuta essa narrativa dessa mulher tão trágica, tão macabra, tão terrível, a Bíblia vai dizer que o rei rasgou as suas vestes, que ele se desesperou de uma maneira tão terrível, que ele não soube o que responder para aquela mulher, ele só
chorava, ele se angustiou muito com aquela palavra. Mas eu quero trazer para você prestar atenção como termina essa história. E como eu comecei a dizer, que Deus entra na história por causa de uma simples coisa. E sabe o que é? Uma palavra liberada por um profeta. E aí eu quero chamar a sua atenção para você começar a imaginar essa situação. Eu quero chamar a sua atenção porque talvez você tenha vivido dias de tanta bonança ou não, e você não consegue imaginar uma situação dessa. Uma fome tão grande, um caos tão terrível como esse, que uma mãe pega o filho e mata, e cozinha, e come. Você consegue imaginar a extrema escassez que estava vivendo aquele povo? Você consegue imaginar que momento terrível aquele povo estava vivendo? Mas eu gostaria de trazer algo para legar no seu coração. Naquele povo, no meio daquele povo existia um profeta. No meio daquele povo existia um homem de Deus. E aqui eu quero começar a chamar a sua atenção e trazer algo para o seu coração. Onde tem um homem de Deus, o milagre acontece. Onde tem alguém que entende o seu papel no momento do caos, no momento da crise, entende para que foi chamado, entende para que foi levantado numa terra, ele faz a diferença. E eu quero já começar a trazer a sua consciência com esta palavra. Qual o seu papel no caos em que nós estamos vivendo? Qual o seu papel como homem e mulher de Deus em tudo isso que está acontecendo? E mandou alguém falar para Eliseu. O nome desse homem, o nome desse profeta, o nome desse homem de Deus é Eliseu. E o rei pediu para alguém ir falar com ele, porque o rei achava que a culpa era do profeta, porque o profeta era quem representava Deus naquela época. O profeta trazia sempre uma palavra de Deus para o povo. E a palavra de Eliseu para aquele povo era de arrependimento, porque Deus havia permitido esse trágico acontecimento. Mas Deus não estava de olhos fechados. Deus não estava de mão encolhida. Deus não estava distante. Muito pelo contrário. O representante de Deus estava naquela hora, no momento certo e na hora certa. E aí eu quero começar a chamar a sua atenção para o seu papel em tudo isso. Sabe por quê? Grave isso que eu estou dizendo. É na crise que a gente descobre quem é fraco. É na crise que a gente descobre quem é forte. É exatamente nesse momento que a gente descobre quem confia em Deus. É exatamente no momento do caos, no momento de extrema pobreza, no momento de extrema fome, é que a gente descobre quem confia em Deus e quem não confia. É nesse momento que a gente enxerga, e é como se houvesse uma revelação. Assim como antigamente tinha revelação de fotos, né? As pessoas tiravam fotos e tinham que levar um laboratório para revelar. Hoje não mais. Hoje é instantâneo, tudo virtual, você já vê. Mas existia uma época em que as fotos tinham que ser reveladas. E aí ficava todo mundo na expectativa. Então eu quero trazer isso para você. Que é nesse momento que a gente está vivendo que se revela quem é forte, quem é fraco. Quem tem medo e quem não tem medo. E Eliseu foi procurado. No momento em que Eliseu foi procurado, ele liberou uma palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, que quando o profeta entende quem ele é em uma sociedade, quando o profeta entende quem ele é em um determinado momento, e é um momento de um extremo posicionamento, porque tinha que haver tinha que acontecer esse episódio. Glória a Deus, aleluia. E quando Eliseu é procurado, Eliseu libera uma palavra. Eliseu vai dizer
olha, fala para o rei não se preocupar, porque amanhã, mais ou menos nesse mesmo horário, vai ter à porta da cidade, aleluia, glória a Deus, tanto alimento, tanta farinha, glória a Jesus, porque farinha aqui nessa época era a base de toda a alimentação do povo de Samaria. E quando Eliseu chega, ele fala, olha, amanhã, nesse mesmo horário, mais ou menos nesse mesmo horário, vai ter tanto alimento à porta de Samaria, que as pessoas vão comprar farinha, vai comprar o alimento por centavos, vamos dizer assim, na nossa moeda de hoje. E aí, um general, que era o general do exército de Samaria, ele não acredita no que Eliseu falou. Ele, na verdade, ele debocha de Eliseu e fala, nem se as portas, as janelas dos céus fossem abertas, as comportas dos céus, nem se chovesse do céu, não haveria como acontecer isso. Porque o momento que a gente se encontra, não tem como sair dele. Você está entendendo por que eu falei que é no momento de caos, que é no momento de crise que a gente descobre quem é fraco e quem é forte? É exatamente nesse momento. Olha que coisa. Era para se esperar do general do exército, um homem treinado, um homem que é treinado para ser forte, para levantar o seu exército, um homem que é treinado para levar o seu exército a guerrear até as últimas consequências, um homem que é preparado emocionalmente, psicologicamente, porque todo general de guerra ele é preparado. Só que ele não conhecia o Deus de Israel. E aqui é que mora o segredo. Aqui é onde a gente encontra, aleluia, glória a Deus, o segredo de toda essa história. Porque Eliseu não foi preparado para ser soldado, não foi preparado para ser general, não foi preparado para ser grande líder, não foi preparado para comandar um grande exército. Ele não tinha um exército ao seu comando, ele não tinha homens que estavam dependendo da sua postura enquanto grande líder do exército de Samaria, mas ele tinha o conhecimento pleno e total do poder do Deus que ele servia. Aleluia, glória a Deus. Essa é a diferença nessa hora que a gente descobre quem é fraco e quem é forte, porque o general do exército de Samaria, ele foi muito preparado para estar na frente de um exército. E Eliseu não recebeu esse preparo humano, mas ele recebeu um preparo espiritual. Ele recebeu algo dentro dele que fazia ele acreditar em cada palavra que saía da boca dele. E quando o general falou para ele, olha, nem se chover, tantas bênçãos dos céus, não tem como isso acontecer. Você está entendendo que o que faz a diferença de quem é fraco e de quem é forte no momento da crise é quando você entende que não é o que você enxerga que faz a diferença, mas é o que você crê, é o que você sente, é a sua convicção que vai fazer as coisas mudarem, que vai fazer as coisas acontecerem. Não é o que você está enxergando com seus olhos carnais que vai fazer a diferença, porque quando você olha com seus olhos carnais para uma situação de caos, para uma situação onde não enxerga saída, realmente você não vai ver saída. Mas quando você fecha os seus olhos carnais e você abre os seus olhos espirituais, você começa a se lembrar que você serve a um Deus que sempre, até hoje, trouxe saída, trouxe esperança, porque a palavra de Deus vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não sei o que tem ocupado os seus pensamentos, eu não sei que tipo de pensamento a sua visão
carnal tem trazido, mas você tem que viver exatamente do contrário. Não é o que entra pela sua visão que vai produzir os seus pensamentos, não, é exatamente o contrário, aleluia. É aquilo que você tem guardado na sua mente, do que você conhece da palavra de Deus, que vai produzir a fé para você enxergar com seus olhos espirituais e o seu pensamento trazer a existência na sua mente, aquilo que você acredita para amanhã, para depois de amanhã, para daqui um mês. É isso que vai fazer você liberar uma palavra profética para sua própria vida, para sua família, aleluia, glória a Jesus. Eliseu não foi preparado como o general foi preparado, mas no momento da crise, quem teve a palavra assertiva, quem teve a palavra de bênção foi o homem de Deus. Você está entendendo? Que nem sempre a lista de caos vai falar o que realmente pode acontecer, não. O que vai falar se vai acontecer ou se não vai acontecer, está aqui na nossa frente. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos guia. É a palavra de Deus que nos dá direção. É a palavra de Deus, como eu ministrei ontem, numa live que nós fizemos no Instagram, que a luz que Deus liberou, aleluia, quando Ele estava criando tudo que existe, a Bíblia diz que Ele falou, haja luz. Nesse momento Ele estava tirando de dentro dele o que ele tinha de mais precioso, que era Cristo Jesus. Cristo é a luz, e nós também somos a luz do mundo, que foi Cristo que disse isso para nós. Vós sois a luz do mundo. Então, onde há trevas, onde há escuridão, quando eu e você chegamos, a luz chega, e quando a luz, a gente consegue enxergar as coisas, a gente consegue ver o norte, a gente consegue ver uma saída onde não existia. E olha que coisa linda, quando esse homem falou isso, o general, o homem preparado, um líder renomado, um homem que tinha peso a sua palavra. Quando ele falou isso para Eliseu, que não tinha como isso acontecer, era impossível ter tanta comida à porta da cidade, mesmo que chovesse tantas bênçãos dos céus, isso não iria acontecer. E aí Deus usa Eliseu com uma ousadia que somente os homens de Deus têm, somente os fortes têm, aleluia, glória a Deus. E ele fala para o general, você vai ver, mas você não vai participar. Olha que coisa terrível, olha que coisa incrível. Sabe o que aconteceu? Deus faz 4 leprosos sair do leprosário que existia fora da cidade, porque os leprosos, ele não tinha convivência com a sociedade. Os leprosos não podiam ficar perto das pessoas saudáveis. Eles viviam em extremo isolamento. Presta bem atenção nessa palavra. Os leprosos viviam em extremo isolamento. Se ele fosse se aproximar de alguém, bem longe, ele tinha que começar a gritar, saiam de perto, está chegando um leproso. Ninguém podia ter contato com ele. Ele vivia num extremo isolamento. Presta atenção, quando Deus quer fazer as coisas, Ele usa as coisas improváveis. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Deus é especialista em trazer coisas, pessoas, circunstâncias improváveis para fazer o milagre acontecer. Deus sempre vai trazer algo para surpreender as pessoas, porque Deus é especialista em resolver caos. Estava assim no início, quando a terra era sem forma e vazia. Deus chegou e criou tudo que existe. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus criou tudo que existe com o poder da palavra. E João vai dizer que esse poder dessa palavra, ele
era Deus. Ele estava com Deus, o verbo, a palavra. E ele se fez carne e habitou entre nós. E é tão interessante a gente analisar sobre a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que toda a palavra, cada palavra que está escrita neste livro, cada palavra, cada sílaba, cada palavra que está aqui, ela foi inspirada por Deus. Quando esse texto usa essa palavra, que ela foi inspirada por Deus, você só vai encontrar novamente essa mesma palavra inspirada por Deus lá em Gênesis, quando Deus fala haja e ouve. Só nesses dois momentos você vai encontrar essa palavra. Então deixa eu te falar uma coisa, a palavra liberada da boca de Deus, que está registrado aqui, tem o mesmo poder de criação que ele usou quando ele disse haja. Deixa eu te falar uma coisa, é um segredo que Deus está revelando para nós nesta noite. Todas as vezes que você usar essa palavra, você está usando o poder que existia na boca de Deus sendo liberado quando ele disse haja. Não sei se você está entendendo o meu raciocínio, ele é muito profundo, eu sei, talvez você não esteja acompanhando, mas toda a palavra deste livro que está aqui registrado tem o mesmo poder que existia quando Deus falou haja. Eu não sei se você está entendendo, mas eu gostaria que o Espírito Santo te visitasse nessa hora para você entender que a palavra de Deus na boca do profeta traz à existência aquilo que é necessário para que o milagre aconteça. Eu vou repetir, porque isso é muito forte, isso é muito tremendo. Toda a palavra que tem neste livro, quando ela é liberada da minha e da sua boca, que somos profetas de Deus, que somos homens e mulheres de Deus, que não nos acovardamos diante da crise, muito pelo contrário, é nessa hora que a gente dá a cara a tapa, é nessa hora que a gente vai mostrar que toda a palavra de Deus, ela tem poder na minha e na sua boca. E é nesta hora que a gente precisa usar a autoridade dessa palavra. E quando Eliseu fala isso para o general, que ele iria ver, mas ele não iria participar. Ele só ia ver o que Deus iria fazer, mas ele não iria ver. E aí eu sempre costumo dizer que quando Eliseu falou isso para o general, sabe por que o general morreu? Não foi porque Eliseu e ele não iria participar, ele não iria comer. Eu sempre falo o seguinte: incredulidade mata. Eu vou repetir essa frase. Incredulidade mata. Você não crer na palavra de Deus vai trazer algum tipo de morte para a sua vida. Então, continuando a história, que nós começamos a história um tanto quanto trágica e macabra, né? Mas essa história não termina assim. E é por isso que eu amo a Bíblia. Porque toda história, glória a Deus, que começa de uma maneira tão trágica, quando Deus entra nessa história, Ele muda, aleluia, a direção e o curso que essa história está sendo direcionada. E quando Deus levanta aqueles 4 leprosos, e eles falam: olha, o exército da Síria tem comida, tem bebida, e eles estão a poucos quilômetros daqui. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Se a gente for até o exército da Síria, nós também corremos o risco de morrer. Se ficarmos ou se formos, você está entendendo? Eu tenho ouvido tanto essa frase
né? Não há o que fazer, se a gente ficar, a gente morre, se a gente for, a gente morre, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nesta noite? Tem muitas pessoas que estão assim, na situação em que nós estamos vivendo. Se nós ficarmos, nós corremos o risco de morrer. Se nós formos, nós também corremos o risco de morrer. Mas quando você tem uma palavra de Deus empenhada, liberada, pode ir, porque Deus garante o que Ele diz. E quando aqueles 4 leprosos saem daquele leprosário, daquele isolamento, e ele vai caminhando os 4, conversando e falando como é que vai ser quando a gente chega lá. Como é que vai ser quando a gente se aproximar do exército que estão nos ameaçando, o exército que está nos escravizando? Como vai ser? E eles iam conversando, eu estou conjecturando, a Bíblia não vai dizer isso, tá bom? Mas eles vão conversando, talvez fazendo planos. Como é que vai ser? Quando chega lá, você vai por um lado, eu vou pelo outro, aí nós vamos fazer alguma coisa. E quando eles chegaram ali, bem próximo, a Bíblia vai dizer, no capítulo 7 de 2 Reis, que quando aqueles 4 leprosos começam a se aproximar exatamente do lugar que era a grande ameaça para aquela cidade, a Bíblia vai dizer que Deus fez todos os soldados, todo aquele exército ouvir. Aqueles homens, aqueles 4 leprosos estavam caminhando, e quando eles foram se aproximando, a Bíblia diz que Deus fez esse som dos passos dos 4 leprosos se aproximando ali daquele arraial, daquele exército que representava a ameaça para aquela cidade. A Bíblia diz que Deus fez eles ouvirem como se fosse cavalos, um grande exército. Esse foi o som que Deus fez o exército sírio ouvir. Chegou como aqueles 4 leprosos caminhando. O barulho, eles se aproximando, eles estavam ouvindo como se fosse um grande exército contra eles. E como eles estavam totalmente despreparados para um embate, eles fugiram. A Bíblia diz que eles saíram correndo e falaram: olha, porque o rei de Israel alugou um exército contra nós e está vindo e vai nos matar. Vamos fugir enquanto nós temos vida. E a Bíblia diz que eles fugiram. E quando aqueles 4 leprosos chegaram naquele arraial, tinha comida, tinha carne assando, tinha bebida, tinha pães, tinha frutas, tinha bebida, tinha água, tinha ouro, tinha tudo o que eles precisavam. E a Bíblia diz que eles comeram, encheram a barriga, mataram a fome. E depois eles falaram: olha, vamos voltar lá na cidade, vamos falar para o povo que aqui tem comida para todo mundo. E a Bíblia vai narrar que aconteceu exatamente como o profeta de Deus havia previsto, havia falado, havia profetizado e havia liberado uma palavra de bênção sobre aquele povo. E no outro dia, exatamente no horário em que Eliseu tinha falado que ia acontecer a provisão aconteceu, aleluia. E a Bíblia vai dizer que aquele general, aquele homem preparado, aquele homem renomado, um grande líder naquele lugar, mas no momento da crise se mostrou um fracasso, um fraco, um fracassado. Mas o homem de Deus se revelou no momento da crise, um homem forte, um homem que estava pronto para todo e qualquer tipo de guerra. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que no outro dia, assim como Eliseu havia falado,
existia na porta daquela cidade muita comida que o povo comeu. Só que no momento em que o povo começou a ouvir que havia comida na porta de Samaria, a fome que tinha assolado aquele povo era tão grande e eles começaram a correr. E aquela multidão correu para a porta daquela cidade. E quem estava bem à porta? O general. E quando o general olhou para trás e viu aquela multidão vindo correndo para matar a fome, porque uma pessoa com fome, ela não tem como controlar. É quase que impossível. Na verdade, é impossível. E aí, na hora que aquela grande multidão se aproximou da porta daquela cidade para ir atrás da comida que Deus tinha trazido e Deus tinha provido, a Bíblia diz que aquele general morreu pisoteado. Ele viu a bênção, mas ele não participou da bênção. Olha, eu contei essa história com um começo tão macabro, mas ela termina com um final feliz para aquela cidade, para aquele povo. Deus levantou um homem. E a minha palavra para você, a palavra de Deus para mim e para você, é que chegou a hora de nós mostrarmos quem nós somos. Chegou a hora da gente se revelar se nós somos fracos ou se nós somos fortes. Nós somos preparados por Deus, não por mãos humanas, não por conhecimentos técnicos de nada, porque isso para Deus é nada. A Bíblia diz que a sabedoria do homem é como nada para Deus, não tem valor. Talvez você tenha ouvido tantos especialistas, tantas pessoas que estudaram e tem tantas palavras para falar, tantas opiniões, mas deixa eu te falar uma coisa: procura a opinião de quem pode mudar tudo e qualquer coisa, a palavra de Deus. A palavra de Deus na boca de um homem que teme a Deus faz as circunstâncias mudadas. E eu gostaria de te desafiar que você começasse a usar a palavra de Deus dentro da sua casa. Começa a mudar o seu comportamento. Começa a ter uma nova atitude. Começa a ter uma atitude que Deus quer que você tenha. De homem e de mulher de Deus. Não que somente conhece a palavra, mas que vive, profetiza e declara aquilo que acredita. Olha, é muito lindo quando a gente entende que Deus está acima de tudo e de todos. É muito tremendo, faz uma mudança, é uma mudança muito transformadora que acontece dentro do seu ser, dentro da sua mente, da sua alma, do seu coração. Quando você entende que a palavra que está registrada neste lugar, que está registrado nesse livro, e ela tem efeito, assim como ela teve efeito para aquele povo, ela continua eficaz, ela continua com a mesma eficácia para minha e para a sua vida. Eu gostaria que você declarasse que nenhum mal vai chegar à sua casa, porque a Bíblia diz isso: nenhum mal chegará à tua tenda. É a Bíblia que diz isso, não sou eu quem estou dizendo. É a Bíblia que diz isso: nenhum mal chegará à tua tenda. Declare isso na porta da sua casa, no portão da sua casa. Nenhum mal vai chegar à minha tenda. Nenhum mal vai chegar à minha tenda. Nenhum mal vai atingir os meus, porque nós servimos a Jeová Rafá, o Deus que sara. Nós servimos a Jeová Jirê, o Deus da provisão. Nós servimos a um Deus que pode mudar todas as coisas em questão de minutos, em questão de horas, assim como foi com esse povo, porque foi mais ou menos 24 horas para acontecer o que o homem de Deus liberou a palavra para aquele povo que iria acontecer, porque ele falou amanhã, mais ou menos nesse horário. Eu não sei qual foi o horário que ele falou, mas pela palavra que foi liberada, foi 24 horas. Eu tenho algo para liberar para a sua vida nesta noite. Talvez em 24 horas Deus pode mudar toda a história da sua vida. Em 24 horas Deus pode mudar tudo que tem afligido a sua alma. Que você não permita que o medo, que o pânico venha tomar conta da sua vida e você pensar: ai, como vai ser agora? Como vai ser? Hoje eu estava fazendo
tá tendo uma conversa com uma pessoa e a pessoa falou para mim, eu estava tão preocupada porque eu não tinha gás na minha casa. E eu comecei a orar e falei, Deus, como é que vai ser? Eu não estou trabalhando. Presta bem atenção nesse testemunho para você entender que Deus está agindo, que Deus está fazendo. Só depende de mim e de você, de vivermos aquilo que nós acreditamos. Chegou a hora de vivermos o que acreditamos. Chegou a hora de sermos aquilo que Deus chamou para nós sermos. Então essa pessoa estava orando e falando, Deus, eu não tenho como suprir as necessidades das minhas filhas. Eu não estou trabalhando e eu não tenho como fazer isso. Na mesma hora o telefone dessa irmã toca. Uma pessoa lá de Sobradinho fala com ela, olha, eu estava aqui, Deus me mostrou que você estava angustiada e preocupada. O que está te angustiando? O que está te preocupando? E a pessoa falou para ela, olha, está acontecendo isso e isso. E ela falou, não se preocupe, eu vou prover para você. E minutos depois que ela desligou o telefone, acabou a ligação. A pessoa fez uma ligação de Sobradinho, em um lugar aqui que vende gás, e o gás chegou na casa da irmã. Você está entendendo que não importa o que o governo diga, não importa o que as autoridades digam, o que importa é o que essa palavra diz. E chegou a hora de nós vivermos esta palavra. Eu ouvi uma pergunta de alguém outro dia, se rasgassem e queimassem todas as Bíblias da face da terra, o que você iria fazer? O que tem guardado no seu coração dessa palavra, da leitura, da meditação que você tem feito, é suficiente para você se manter firme até a vinda de Jesus, até o arrebatamento da igreja? Então chegou esse momento de você viver aquilo que você acredita. Chegou o momento de você realmente, de fato e de verdade, esconder no seu coração todas as palavras desta verdade, porque é isso que importa. Está se estreitando, o funil está ficando mais apertado e chegou a hora da gente revelar que tipo de discípulos nós somos, que tipo de seres humanos nós somos, que tipo de pessoas nós somos. Nós somos como o profeta Eliseu, que tem uma palavra de bênção para liberar, ou nós estamos somente reproduzindo aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido nos noticiários, nas redes sociais. Eu tenho visto pessoas tão desesperadas, mas o Senhor tem uma palavra, e a palavra de Deus é que a paz, que excede todo entendimento, iria guardar a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida esta noite, que a paz de Deus, a paz de Cristo, porque um dos nomes de Jesus é Príncipe da Paz. Convide esse Príncipe da Paz para estar na sua casa, no seu lar, porque onde ele chega, a paz que não tem como entender, que não tem como explicar, só tem como viver, vai entrar na sua vida, no seu coração e na sua alma. Eu louvo a Deus por esta noite, porque o Senhor tem levantado nesse tempo pessoas para fazer exatamente nesse horário que nós estamos fazendo aqui, trazendo uma palavra ao seu coração, trazendo uma palavra para a sua alma, para a sua vida, trazendo uma palavra de esperança, trazendo uma palavra de cura, liberando uma palavra, talvez alguém que esteja com algum tipo de enfermidade, talvez esteja vendo essa transmissão, talvez esteja vendo e ouvindo, e eu quero dizer e liberar uma palavra do céu para a sua vida. Deus vai te alcançar. A palavra que há na nossa boca é de cura, é de libertação, é de salvação. Chegou a hora da igreja ir realmente para fora, para dizer o que as pessoas desesperançadas estão esperando. Alguém com uma palavra do céu, alguém com uma palavra de esperança. Aleluia, glória a Deus. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente se lembra de Jesus. Jesus nunca pregou em templo, Jesus nunca pregou em prédio, Jesus sempre pregava nas ruas, e as pessoas estão vindo. Tem acontecido isso conosco, nós temos visto isso acontecer. Quando a gente vê o pastor Wellington em cima desse carro de som
nessa cidade, proclamando a palavra de Deus, proclamando esperança, ministrando paz, orando nos 4 cantos dessa cidade. E as pessoas vão para as portas das casas, porque as pessoas estão tão desesperadas. E quando ela ouve uma palavra que traz um pouco de esperança, é como se elas fossem para fora para receber algo do céu, porque dentro das suas almas e das suas mentes só tem medo, só tem caos, elas não enxergam outra coisa. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que tem feito isso nessa cidade. E a gente vê as pessoas recebendo isso. E nós temos visto que a atmosfera deste lugar, porque hoje à tarde eu passava na rua perto da minha casa e eu via o pastor, e quando eu ouvia a voz do pastor, eu senti tanta presença de Deus, e eu fiquei toda arrepiada no meio da rua. Falei, meu Deus, que coisa terrível é essa? Essa é a voz que Deus quer que saia da minha e da sua boca. Esta é a voz que Deus quer que seja liberada aos 4 ventos. Que há um Deus que age por minha e por sua vida. No Salmo de número 111, no versículo 24, vai dizer que esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Também vai dizer no versículo 16 que Deus está com a sua mão direita, aleluia, levantada. Deus não abaixou a mão dele continua levantada para abençoar a minha e a sua vida. No Salmo de número 91 vai dizer que aquele que habita é aquele que mora, aquele que faz morada no esconderijo do Altíssimo. Eu quero convidar você essa noite, faça morada no esconderijo do Altíssimo. Existe um lugar que você vai estar guardado, existe um lugar que você vai estar protegido de tudo e qualquer coisa. É no esconderijo do Altíssimo. Corra para o esconderijo do Altíssimo, volte para o esconderijo do Altíssimo, vá para o esconderijo do Altíssimo. E aí o versículo continua dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A sombra de Deus, há descanso para sua alma. A sombra de Deus, há descanso para sua família, há refrigério para sua alma, há refrigério para a dor que você está sentindo. Porque eu sei, nós temos vivido momentos difíceis, nós temos vivido momentos de caos, mas quem habita, quem mora e quem descansa no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente, esse vai descansar, esse está em paz, porque a paz que o príncipe da paz traz e reina na nossa vida, ela independe das circunstâncias externas, ela depende da nossa alma, daquilo que nós acreditamos. Se eu estou em paz aqui, não importa o que está do lado de fora. Eu me lembrei agora que um dia convidaram 4 grandes artistas plásticos para pintar um quadro que representasse paz. Essa era a missão deles. E cada um pintou o que estava dentro da sua alma. Um pintou um vale bem verde, bem bonito. Outro pintou um pôr do sol. Outro pintou o nascer do sol. Mas teve um artista plástico que pintou o que tinha na sua alma. E quando ele fez essa pintura e ele expôs, e as 4 telas ficaram ali expostas, e cada pessoa foi vendo, e ninguém entendia o que aquela tela daquele artista plástico tinha feito. Ele pintou uma grande tempestade em alto mar. Ele pintou o mar muito revolto, vento. Ele pintou uma grande tempestade, mas no cantinho ele pintou uma rocha muito pequena, e ele pintou
um bebê dormindo. Sabe o que significa isso? É que não importa o que está acontecendo externamente. O que importa é que nós estamos na rocha. E nessa rocha nós estamos como um bebê dormindo. Porque quem tem bebê em casa sabe quando o bebê está dormindo. Ele nem sonha com o que está acontecendo. Ele não tem entendimento. A paz de Deus vai fazer isso na sua vida. Você vai estar em meio à tempestade, mas você vai conseguir dormir tranquilo. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, para a gente estar encerrando esse momento dessa palavra. E eu gostaria, se você quer habitar no esconderijo do Altíssimo, se você quer estar à sombra do Onipotente, é um convite, na verdade, a você. Se você tem esse desejo na sua alma, no seu coração, eu gostaria de fazer uma oração com você. Você dizer para Deus: Deus, eu quero morar, eu quero habitar, eu quero fazer morada no esconderijo do Altíssimo. Então, feche os seus olhos e acompanha comigo esta oração e fala aquilo que está dentro da sua alma. Deus, Ele sabe o que você precisa, Ele conhece a sua necessidade. E eu sei que essa palavra penetrou a sua alma, porque a Bíblia diz que essa palavra, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Não existe nada mais penetrante do que o laser. E olha, essa palavra, ela penetra muito mais profundamente do que qualquer laser que existe na face da terra. Sabe por quê? Ela consegue discernir tudo que tem dentro da sua alma. Até aquilo que você não compreende, até aquilo que você não sabe por que está dentro de você, até aquilo que você não conhece, até aquilo que você conhece e não gostaria que estivesse dentro de você. Esta palavra, ela vai penetrar, e ela vai penetrar com tanta precisão que ela vai conseguir separar tudo que não é de Deus da sua alma. Aleluia, ela vai restaurar tudo que é de Deus, que Deus fez para você ser. Porque eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida esta noite. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Não importa o que tenha acontecido com você, o que você tenha feito. Esse é o projeto de Deus original para a sua vida e para a minha vida. Sermos a imagem e a semelhança dele. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos, Senhor, que essa palavra veio ao encontro de alguém. Se essa palavra penetrou a alma de uma só pessoa que esteja ouvindo, eu te louvo, Pai, por isso. Porque eu sei que tudo está no controle das tuas mãos poderosas. E ouviu e ouvirá essa palavra quem precisa. Essa palavra vai vir à necessidade das pessoas. Porque eu creio, Pai, que o Senhor tem projeto na vida de cada pessoa que está nos ouvindo. Eu creio que o Senhor tem planos, que o Senhor tem projeto de felicidade, projeto de salvação, de libertação, de cura na vida de cada pessoa que nos ouviu e que nos ouvirá ainda, Senhor. Onde esta transmissão chegar, Senhor, em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento venha entrando agora nos lares, nas casas, nas famílias, em nome de Jesus. Que essa palavra traga paz, que essa palavra traga refrigério, que essa palavra faça com que as pessoas que só enxergavam caos, com que as pessoas que só enxergavam, meu Deus, escuridão, que na verdade não enxergava nada, que estava com as suas almas tão pesadas, tão deprimidas, tão oprimidas, porque eu sei, não é fácil ficar dentro de casa, preso, meu Deus, tendo uma rotina tão agitada, como a gente vinha vivendo, de um ativismo tão extremo. Era tantas atividades que nós tínhamos,
sei de uma coisa, que o teu Espírito Santo tem trabalhado nesses dias, meu Deus, de maneira tão tremenda, tão poderosa e tão sobrenatural. E eu creio que esta palavra vai trazer esperança, porque nós não vamos viver o caos, meu Deus, e mesmo que nós vivamos, nós vamos sair dessa crise muito melhor do que nós entramos. Eu sei que novas profissões irão, Senhor, surgir. Eu sei que novos negócios serão inventados. Eu sei que tem alguém que tem novos projetos. Tem pessoas que estão tendo ideias, meu Deus, para colocar em prática quando tudo isso acabar. Porque cada crise que nós passamos nos prepara para uma próxima. Essa não será a última, eu tenho certeza. Se o Senhor não voltar hoje e nós tivermos ainda muito tempo na terra, se o Senhor ainda não arrebatar a sua igreja por esses dias, nós vamos enfrentar outras, porque, meu Deus, o Senhor nos fez para estarmos diante do Senhor independentes de Ti. Eu sei que tem pessoas que até hoje talvez não estivessem dependentes de Ti, mas com esta palavra começaram a querer viver na dependência do céu. Senhor, nós dependemos de Ti, porque nós não estamos debaixo de império, nós somos participantes e estabelecedores do reino de Cristo na alma das pessoas, no coração das pessoas. E é isso que nós estamos fazendo em cada transmissão que nós colocamos aqui, estabelecendo o reino, estabelecendo o reino, estabelecendo o reino. E seja estabelecido o reino de Deus na sua mente, seja estabelecido o reino de Deus na sua alma, seja estabelecido o reino de Deus na sua casa, seja estabelecido o reino de Deus, porque a oração que Cristo nos ensinou diz: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o reino de Deus para minha vida, para a sua vida, venha o reino de Deus para o Brasil, venha o reino de Deus para o estado do Goiás, venha o reino de Deus para Planaltina, Goiás, venha o reino de Deus para a sua casa, venha o reino de Deus para a minha e para a sua vida. E que seja feita a vontade, que seja feita a vontade, que seja feita a vontade de Deus na minha e na sua vida, que seja feita a vontade de Deus na minha e na sua casa, que seja feita, aleluia, a vontade de Deus na minha e na sua família. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigada pela tua presença na vida de cada pessoa que nos ouve. Essa oração que nós fazemos, Senhor, e nós cremos na vitória. Nós cremos na vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus por sua vida. Deus te abençoe. Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.